Marcos Felipe com Covid. A notícia, assim, nos poupe todo mundo de comentários e tal. Até vi algumas piadas ali, enfim, são engraçadas, mas sem hate, né, no jogador. Portanto, tem que falar isso de cara, mas Marcos Felipe não deve jogar. Talvez não jogue a estreia do Carioca. Vai perder parte da preparação. Óbvio que para o goleiro é um pouco mais simples essa questão. Mas quais são os riscos e problemas do Covid, né, e nesse caso específico de Marcos Felipe nessa temporada? Roda aí, Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor. Isso ajuda bastante a gente aqui no YouTube, né? Pois bem, e se você quer saber de todas as notícias em primeira mão, você baixa o OneFootball. O link vai estar aqui na descrição para você fazer o download e dar essa moral aqui pro Raiz Tricolor. E mais, dar moral para você. Faz o download, meu jovem. Aproveita. Link daqui embaixo, aplicativo de futebol cheio de notícias, com a Bundesliga de graça, campeonato alemão. Você vai poder ver ali, lá onde todos esses moleques da base do Fluminense vão jogar no futuro. Espero que seja num futuro longo. Enfim, baixei o link, tá aqui na descrição. Pois bem, a notícia simples é: Marcos Felipe está com Covid. Beleza? Até a próxima. Valeu. Pô, mas isso aí, meu amigo, isso aí você lê no Twitter, isso aí você recebe no WhatsApp, etc. Isso aí qualquer um pode te entregar. A ideia desse vídeo aqui é tocar em alguns pontos que com certeza você está discutindo e trazer mais situações para discussão. Por exemplo, o primeiro ponto é: Marcos Felipe não tinha testado positivo até agora, tá? Fui pesquisar, talvez se eu tiver algo passado fora da minha pesquisa, vocês me avisem. Mas procurei, na verdade achei até Marcos Felipe virando titular no início do retorno do Brasileirão 2020, ainda com o Odair. Quando o Muriel testou positivo, naquele jogo contra o Bragantino, né, contra o Red Bull, um monte de gente do Fluminense ficou fora por causa disso e tal, a gente empatou 0-0 até no Maracanã cheio de desfalques. Mas foi o único caso que eu achei entre Marcos Felipe e Covid. Não achei ele testando positivo em nenhum outro momento, então é um caso diferente, por exemplo, de Samuel Xavier, de Luiz Henrique, jogadores que já tinham aparecido com Covid. Luiz Henrique lá no início, em 2020, né, em agosto e tal, e Samuel Xavier na transição entre Ceará e Fluminense no início de 2021. Fato é, Marcos Felipe testou no domingo positivo, ou seja, ele só volta a treinar na outra segunda, né, são 7 dias, Então, e aí dentro da programação, ele promete, ele talvez volte a treinar no próprio domingo, né? Tem que ver ali como é que vai ser a questão do Fluminense e da quarentena que vai ser feita. Ele voltando a treinar no próximo domingo, vai chegar muito em cima da estreia do Carioca, que é na quinta-feira, contra o Bangu. A princípio, não preocupa nada, não. A princípio, ele chegando ali para treinar no domingo ou na segunda-feira, e treinando 3, 4 dias com o grupo, zero bronca, até por não ser um jogo extremamente importante e tal, deve ser o goleiro titular mesmo, não deve ter Muriel no início. Mas a gente nunca sabe, fica sempre, enfim, aquele parênteses aberto por causa da possibilidade da gente ver, enfim, complicações, a gente torce, obviamente, para que não tenha nada. Sobre as possibilidades e os temores dessa temporada, como a gente viu, ter pegado Covid não quer dizer nada necessariamente nesse meio do futebol. Há uma recontaminação. No caso de Marcos Felipe nem é esse o caso, né? Como falei, ele não testou positivo ainda, não tinha testado positivo ainda. Mas a gente já viu casos como de Luiz Henrique e Samuel Xavier que pegaram há um ano atrás. Talvez a Omicron esteja reinfectando, não é esse o assunto aqui. Mas o principal há essa possibilidade, ou seja, ninguém ali do elenco está completamente seguro, né, de que não vai testar positivo para Covid. O que vai acabar acontecendo? E a gente torce para que não aconteça, mas é uma possibilidade. Vésperas de jogos importantes, a gente sabe que para jogos fora de casa o jogador precisa, né, sempre testar e tal, para viajar e etc. Por exemplo, para o jogo contra o Milionários, pode acontecer de, no embarque, para jogar lá, algum jogador testar positivo de novo. Ou não só nas testagens padrões ali de dentro do CT, mas isso acontecer, de testar positivo e o jogador de repente perder a ida e a volta, porque vai ter que ficar a semana inteira sem treinar. Isso pode acontecer, vai ser algo que, pra mim, vai acabar tendo um confronto ou outro aí de pré-Libertadores, de Copa do Brasil, enfim, alguma coisa assim, que vai
não vou dizer vai ser definido, mas deve ter uma grande relevância esse fator Covid, jogadores testando positivo. Porque imagina só se um time perde 3, 4 titulares numa mesma semana de um mata-mata. Isso vai levantar ali, enfim, uma discussão se o tal time com tais jogadores teria jogado, teria passado, etc. Isso, obviamente, não vai ser diferente caso aconteça com o Fluminense. A gente torce para que não aconteça. Mas eu acho que 2020 mostrou muito isso, muito mesmo. O quanto o elenco era extremamente relevante. Você ter um elenco bom. 2021 também, além do já padrão, né? Porque de uma hora pra outra você passa 3 rodadas sem ter nenhum jogador ali dos 5 melhores seus. 2 estão lesionados, um tá com a seleção e tem 2 com Covid do nada. Isso pode acontecer. Bem, o Fluminense nessa temporada, acredito eu que a gente resolveu boa parte dos problemas. No ano passado a gente contratou um monte de reservas, então a gente tinha muitas incógnitas. Para esse ano a gente contratou uma grande parte de titulares, né? Dos 7 jogadores que chegaram, eu estaria que pelo menos 4 ali devem ser titulares, né? Ou Pineda ou Cristiano, vamos botar que Cristiano deve ser titular. Você ainda considera que Natan, Bigode, e aí talvez fica um aí pelo outro, né? E Felipe Melo. Um pelo outro aqui era Cano por William Bigode, aí você ainda tem David Duarte pra disputar a posição na zaga e tal, e o Pineda e Cristiano da mesma posição. Então você tem ali 4 vão ser titulares, o que acontece? Você melhorou o banco. Porque quem tá indo embora é jogador que não vai fazer falta. Danilo Barcelos ainda pode ir, mas é Casares, Luca, já saíram outros, inclusive. E o nosso banco vai estar recheado de jogadores que há 1, 2 temporadas a gente chamava de titular. Você vai ter ele no banco. Nossa, Felipe Melo chegou. A partir de agora a gente tem no banco Martinelli, que foi o cara do Brasileirão 2020 e que vinha oscilando um pouco em 2021. É um jogador com cara de titular no banco. Nossa, o Fluminense contratou David Duarte. Pois é, David Braz terminou o Brasileirão bem. Se for pro banco, ótimo. Pô, um cara que terminou o Brasileirão bem e olha o nosso banco reforçado. Lateral esquerda, mesma coisa. Marlon terminou o Brasileirão bem e tal. Pô, eu não tô falando aqui de testar o jogador, de clima, de ambiente, nada disso. Tô falando só de qualidade no banco. No ataque, a mesma coisa. Pô, a gente terminou a temporada com o John Kennedy não jogando bem no profissional, agora, enfim, voou na copinha, deve voltar ainda melhor com a preparação desde o início, e era a nossa opção, né, no lugar de Fred, no banco, e a gente tinha as outras opções, eram parecidas com ele, o Bobadilha, Abel. Cano subiu o nível, mesmo se Germán Cano for titular, o nosso reserva é Fred, pô. E isso em outras posições também. Como o Abel não deve jogar com pontas, a gente sobe o nível nesse quesito meio-ataque, trazendo o Natan e trazendo o Bigode. Enfim, não sei se sobe tanto o nível do banco, mas se a gente considerar que Caio Paulista era titular no lugar de Luca, dá pra dizer que a gente subiu o nível com Caio Paulista no banco ao invés de Luca. Tem John Arias ainda, tem uma série de jogadores que estão até meio esquecidos e que há poucos meses atrás a gente considerava como titulares. Enfim, vamos ver como é que vai funcionar esse período de Marcos Felipe aí fora, se ele vai correr tudo bem, e vamos ver como é que vão ser para as outras equipes. Está acontecendo, os jogadores milionários também testaram positivo agora, enfim, como é que vai ser isso e torcer para que os confrontos sejam decididos na bola, né? Que a gente não precisa de recursos de doença nem nada disso para poder ter alguma resolução. No caso de Marcos Felipe, acho bem provável que ele jogue com o Bangu, caso não tenha alguma complicação séria. É isso, até a próxima, valeu.